Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cria. Você já se perguntou como identificar um verdadeiro mensageiro de Deus? O que Jesus falou sobre falsos profetas? Nem tudo o que reluz é ouro, e nem todo discurso religioso é sagrado. Como identificar um falso profeta segundo a Bíblia? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Há falsos profetas entre nós. Hoje vamos compreender quem são eles, como atuam e como se proteger, usando somente as palavras de Jesus e o ensino dos espíritos superiores. Antes de começar, peço que se inscreva no canal, isso me ajuda muito a continuar esse trabalho. Aproveite para deixar seu like. E se você estiver assistindo pela televisão, é só apertar o botão do controle remoto, clicar na minha foto. Ali você vai ver a opção de curtir, comentar e se inscrever. Muito obrigada. Vamos lá? Jesus nos alerta. Suas palavras são diretas e atemporais. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso está em Mateus 7,15. E ali Jesus nos ensina que os falsos profetas não se mostram como são. Eles se disfarçam, têm aparência de piedade, falam de Deus, mas por dentro os corações estão cheios de orgulho, vaidade, interesses ocultos. Lemos em Mateus: pelos seus frutos os conhecereis. Quer dizer que precisamos, além de ouvir a mensagem, saber como essas pessoas vivem as suas vidas. Não vamos esperar santidade, mas honestidade de conduta e de comportamento. Jesus explica o que devemos observar. Os que ele enviar para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, os que seguem o seu exemplo. São brandos e humildes de coração e vivem o que pregam. Na doutrina espírita, Allan Kardec reforça os ensinos de Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que leva exatamente esse título: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em resumo, o item 8 diz que o mundo está cheio desses profetas ambiciosos e orgulhosos que pretendem ter o monopólio da verdade. Onde estão os falsos profetas hoje? Deixe seu comentário. Onde você acredita que andam os profetas, verdadeiros e falsos? Eles estão em todas as religiões, nas redes sociais, nos palcos, na TV. Usam ternos, vestidos, andam bem alinhados, falam bonito, passam a impressão de respeito. Jesus nos alertou que eles viriam com grandes sinais. Mateus 24 diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O mal é esperto. Ele age nas nossas fraquezas, na ignorância, falta de estudo, falta de fé. Muita gente acredita por medo, ou por emoção, ou por falta de conhecimento. Cuidado com a crença cega. Os falsos profetas falam com línguas estranhas. Qual a utilidade em falar línguas estranhas que ninguém conhece? Jesus não falava línguas estranhas. Ele falava de forma simples e clara, adaptando-se à realidade de cada pessoa. Com pescadores, falava de peixes e redes. Com mulheres e lavradores, falava sobre trigo, fermento e pão. Toda comunicação espiritual deve ser analisada com rigor e bom senso. Nós lemos no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que diz assim: é necessário julgar os espíritos pela sua linguagem, pelas suas ações e pelas consequências dos seus conselhos.
Os espíritos inferiores se disfarçam com belas palavras, mas cedo ou mais tarde as suas intenções ficarão evidentes. É preciso vigiar, comparar, refletir sempre. Como reconhecer um falso profeta? Deixe no seu comentário. Como você acredita que se reconhece um falso profeta? A Bíblia nos oferece uma regra clara. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O próprio apóstolo João já nos alertava sobre a necessidade de crítica e autocrítica. Não crítica no sentido de reclamar de tudo, mas de analisar tudo de modo racional, sem preconceito. Todo espírito que se apregoa, único, intérprete da verdade, é suspeito. Os bons espíritos jamais dizem, só eu sou o caminho. Eles aconselham humildade. Nunca impõem. Isso quer dizer que qualquer entidade ou pessoa que se apresentar como dono absoluto da verdade deve ser visto com descrença. Isso é sinal de vaidade, orgulho ou mistificação. Devemos sempre estar atento ao conteúdo e à forma das mensagens. Humildade, liberdade e amor são os critérios da elevação. Tudo que venha com imposição, vaidade ou pretensão exclusiva deve ser examinado com cuidado. O verdadeiro profeta lhe fala com simplicidade. Sua mensagem promove o bem e o amor. Ele age com humildade, não se exalta, não busca glória, fama ou riqueza. Ele consola, esclarece, nunca ameaça ou domina. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, comenta aqui embaixo. Estou atento aos frutos. Isso me ajuda a saber que você está junto nessa caminhada. O perigo da vaidade espiritual. Um dos caminhos mais perigosos que levam ao erro é a vaidade espiritual. Acreditar-se escolhido, infalível, superior aos outros. A vaidade é o laço no qual os espíritos enganadores nos dominam. Isso está no livro dos Médiuns, no capítulo 20. Essa vaidade gera fanatismo, orgulho religioso e até perseguição aos que pensam diferente. Quantos, em nome de Deus, excluem, humilham, oprimem? Mas Jesus nos deixou um exemplo totalmente oposto. Humildade, serviço, silêncio e cruz. Ele disse: quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. É preciso fé raciocinada. Ela é a nossa defesa. Fé raciocinada é a que pensa, a que pergunta, a que compara, a que busca compreender. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé inabalável é somente a que pode encarar frente a frente a razão. A fé cega obedece por medo. A fé raciocinada busca entender, estudar, refletir. E por isso ela liberta. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Reflexão importante. Não precisamos temer os falsos profetas. Eles existem, sim. Mas a luz da verdade é mais forte do que qualquer mentira. Se você busca sinceramente a Deus, com humildade e discernimento, o engano não terá força sobre você. Jesus é o nosso modelo e guia seguro. O seu evangelho é o critério e a caridade a melhor defesa. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Antes de seguir qualquer voz, qualquer profeta, médium, pastor, padre, pergunte a si mesmo: essa mensagem promove o bem? Consola? Ilumina a razão e o coração? Se sim, talvez seja um reflexo da luz divina. Se não, talvez seja a hora de recuar e refletir. Que Jesus nos fortaleça na vigilância, que sejamos também instrumentos da verdade, com humildade, com amor, com discernimento. Se tudo isso tocou seu coração, eu te convido. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama. Tudo isso é muito importante para mim. Até breve.